Sejam muito bem-vindos ao Primeira Chave Podcast. Eu sou Alessandro Marques, sou host do podcast. E hoje você vai ouvir uma história que não é só sobre vender imóveis. É sobre construir resultados, formar pessoas e entender o jogo de verdade. O nosso convidado, um nome forte no mercado imobiliário, com 17 anos de experiência e uma trajetória marcada por consistência e evolução. Foram 8 anos como gerente da MRV Engenharia, impactando milhares de clientes e participando diretamente da formação de mais de 200 corretores. Hoje, à frente da vitrine imobiliária, ele atua do econômico ao alto padrão, mostrando na prática que resultado não depende só de mercado, depende principalmente de visão, de gestão e execução. Se você é corretor, se você é gestor imobiliário ou se você simplesmente quer crescer dentro do mercado imobiliário. Então esse episódio vai te dar clareza sobre o que realmente faz alguém sair do básico e construir uma carreira sólida. Então, se você está aí do outro lado nos acompanhando, já pega papel e caneta, porque hoje eu tenho a honra de receber aqui no Primeira Chave Podcast, Franco Dantas. Seja muito bem-vindo. Obrigado. A honra é toda minha, né? Participar desse projeto sensacional, né, que você está trazendo aí para o mercado imobiliário de feira, trazendo novas pessoas que têm uma visão diferente, né, trazendo ideias, né, para agregar, né, no nosso dia a dia. E eu estou muito feliz de participar desse seu projeto maravilhoso. Velho. E é uma honra ter você que aqui, honra. Porque a gente faz uma curadoria muito específica, né? Para saber quem vem aqui no nosso projeto, porque aqui o nosso objetivo é levar conteúdo de valor, né? Para impactar as pessoas que nos acompanham. E nada mais justo que trazer você que ajudou a construir esse mercado imobiliário aqui em Feira de Santana. Então, uma honra para nós do Primeira Chave Podcast receber você. E para a gente começar, como de praxe, eu queria que você contasse quem é Franco Dantas. Franco Dantas é um cara que ele gosta de ser desafiado. Eu gosto de desafios. Estou no mercado imobiliário há 17 anos. Já passei por altos e baixos, mas nunca desisti de buscar o melhor, de fazer com que o mercado imobiliário, na minha vida, seja não só meu ganha-pão, mas também realização dos clientes. E chegou um momento que eu quis que não fosse só comigo, mas com outras pessoas, né, na formação de novos corretores, buscando a excelência no atendimento, buscando capacitação, né, e casado com Ticiane Dantas, que trouxe para o mercado imobiliário também, pai da Luna, que é meu combustível, né, todos os dias. Está buscando o melhor para a gente. E é isso aí. Estou aqui nessa batalha diária da gente, que todo dia tem uma coisa nova. E é bom. O nosso mercado ele é muito dinâmico. O que é que te fez entrar no mercado imobiliário há 17 anos atrás? Há 17 anos atrás eu estudava para concurso. Eu era concurseiro, né? Só que aí veio o Minha Casa Minha Vida, o lançamento, e eu comecei a ver que muitos colegas que trabalhavam comigo no comércio começaram a migrar para a área de corretagem. E aí eu vi a oportunidade, falta de mão de obra, né, falta de corretores, né, do mercado, e aí eu resolvi fazer o curso de corretor, me coloquei, né, à disposição de uma imobiliária, fui aprendendo, fui ensinando, e aí foi, né, aos pouquinhos a gente desenvolvendo esse método gestor dentro de um corretor. Perfeito. Né? E a gente vê que você se diferencia no mercado, né? Aí o detalhe foi a oportunidade, que estava tendo muitos lançamentos e poucos corretores. Perfeito. Então a oportunidade surgiu, tirei o Cresce, comecei como corretor e aí fui desembolando. E a oportunidade dizem que é um cavalo selado. Então, às vezes, vai passar uma vez na sua vida ali. Você tem que estar pronto para aproveitar. Com certeza. E me diga uma coisa, dentro desse período aí, da sua trajetória, 17 anos, qual foi o momento mais difícil dentro dessa caminhada? Teve muitos momentos difíceis. Eu tive um relacionamento com a empresa, onde eu foi a primeira imobiliária onde trabalhei. E a gente teve aquele detalhe da gestão da imobiliária
ter a questão da enrolação, né? De você trabalhar, de você se esforçar. E minha esposa grávida, e a empresa ela não repassava as comissões. Então a equipe de vendas foi passado para trás. Então Vixe. ali para mim foi minha esposa grávida, trabalhando numa empresa que não era ética. Para mim ali foi bem desmotivador, né? Mas aí depois eu fui para uma outra imobiliária, aprendi o que é ética, o que é ser parceiro de verdade, e voltei de novo, né, a ser motivado por esse ramo maravilhoso que é o nosso. Aí você tá falando mais ou menos qual período, esse primeiro baque aí que você Foi logo teve? 2009, foi logo quando eu entrei. Logo na entrada. Isso, a primeira empresa que eu trabalhei, quando eu comecei a me destacar, começou a receber o toco, né? Da O gestão famoso toco. e da imobiliária. Inclusive, a imobiliária está aí até hoje, e é uma imobiliária que não segue, né? O pessoal entra, sai, sempre com aquelas mesmas reclamações. Tem uma rotatividade muito grande, né? Porque as pessoas procuram lugares éticos. Né? E comissão de corretor é sagrado. Então, para mim, foi dos maiores desafios que eu tive, das maiores decepções, foi essa, né? Mas eu tive mais alegrias do que decepções. Deu para tirar alguma lição dessa decepção que você teve? Sempre dá, velho. Primeiro que a gente precisa ser parceiro. A gente está ali como corretor de imóveis numa imobiliária, a gente precisa entregar, mas precisa também receber. Então, a ética, a transparência, isso me fez... Esse baque que eu tomei serviu de lição para mim não ser como eles. Perfeito. Em que momento você percebeu que você não quero ser só corretor de imóveis, quero também gerir, quero ser gestor imobiliário? Genial. Qual foi a virada de chave? Genial. Dentro das imobiliárias que eu passei, que foram poucas, eu sempre ajudava, eu sempre tirava dúvidas, eu atendia junto, eu orientava, e daí eu vi que o ser apenas o corretor era pouco, eu queria ensinar mais. Então, dentro de uma imobiliária, eu fui promovido a gestor de contas, que é onde você pega uma determinada construtora e fica responsável por ela, por treinar, por orientar o corretor, ir para um fechamento. E ali foi meu primeiro passo para ser um gestor, né? Aí eu comecei a aprender a gostar de dar treinamento, de acompanhar. Desenvolver pessoas, né? Aí ali foi a virada de chave. O segundo momento foi quando a MRV me chamou. Só que ela me chamou para ser também corretor. E aí, como estava chegando em Feira de Santana, não tinha um representante legal ainda da empresa. Então, o gestor, né, de Salvador pediu para eu montar uma equipe. Eu montei a equipe e eu ficava toda semana indo para Salvador, ser treinado e aí trazer o conhecimento para passar para o pessoal. Perfeito. E aí eu fui, né, alimentando a ideia da empresa chegar em Feira de Santana, todo mundo curioso, todo mundo querendo saber da novidade de uma grande empresa chegar em Feira de Santana. Maior da América Latina. A maior da América Latina. Eu fiquei 9 anos como gestor estava entre os melhores aqui da Bahia, já também concorria aos melhores do Brasil. E aí o gestor que vinha para aqui, ele foi transferido para uma outra regional, Sim. Então ficou vago. E oportunidade. Aí o gestor me chamou, né? O diretor da empresa me chamou e falou: Franco, você quer assumir? E aí a gente fez a entrevista, fiz os testes, passei. E aí foi no lançamento do primeiro empreendimento deles aqui e foi sucesso. Fiquei lá por 9 anos, só aprendi, né? E foi muito bom. A MRV ensina bastante, né? É. Ela tem uma política muito forte de desenvolvimento. Sim. Isso é importante. E qual foi a virada de chave, a maior virada de chave que você teve aí ao longo desses 17 anos de caminhada? Cara, a virada de chave foi quando eu resolvi realmente ser corretor, né? Por quê? Eu estava meio perdido. Não sabia se eu ia trabalhar de carteira assinada no comércio, não sabia se eu ia ficar tentando concurso. Sim. E depois, quando eu entrei como corretor, eu vi que era uma porta gigantesca com muitas oportunidades. Então, para mim, a virada de chave foi decidir ser corretor, né? Depois foram outras viradas de chaves. Vamos ser gestor, surgiu uma outra oportunidade, uma outra construtora, depois vamos abrir imobiliária. A ideia não era ter uma imobiliária grande, mas uma imobiliária pequena.
E aí a equipe que me seguia da época da MRV, que veio para outra construtora, veio comigo também. E a gente está nessa pegada aí há 6 anos. 6 anos já de imobiliária? Imobiliária. Show de bola. A equipe hoje tem quantas pessoas? 24 corretores internos, eu tenho mais 8 externos com parcerias. Dá uma média de 32 corretores. E aí, se a gente pegar um pouco dessa sua caminhada de formação e toda a expertise que você tem de entender perfil de corretores de imóveis, desenvolver perfil de corretores de imóveis, o que você acredita que diferencia o cara que é corretor de imóveis, que cresce rápido, e aquele cara que estagna ou simplesmente sai do mercado? Vontade. O cara que tem vontade, que tem tesão pela profissão, que quer aprender, que quer conhecer, que ele vai conhecer outros nichos, ele estuda, é o cara que ele vai se destacar, né? Muitas vezes a gente vê o corretor desmotivado, sem rumo, mas é porque esse corretor ele não está buscando conhecimento ou buscando o seu caminho. Quando o corretor ele tem uma direção e segue esse destino dele, vai dar tudo certo. Onde ele estuda, onde ele vai fazer prospecção, follow-up o dia Perfeito. todo. Rede social, ele tem que criar conteúdo todos os dias, ele tem que estar aparecendo. Então, ligando para aquele cliente que ele já vendeu, que ele já entregou a chave, pedindo uma nova indicação, perguntando a ele como é que está a sua moradia, posso te visitar? Né? Sempre vai gerar... Relacionamento próximo. Relacionamento é fundamental para um crescimento. Você acha que o mercado aqui de Feira de Santana falta um pouco disso nos corretores? Falta porque tem corretor que ele senta na mesa, ele quer somente o lead novo. Às vezes ele nem trabalha o lead antigo, não faz a gestão do próprio lead. E muitos leads têm potencial, mas é um potencial para lá para frente. Futuro. E o cara trabalha o cliente aqui rapidinho, não tem... E aí vai jogando o dinheiro pelo ralo, né? O cliente pelo ralo. Faz um atendimento meia boca, e aí o cara vai lá, clica numa outra campanha, pega um corretor que tem um potencial, né? E aí vai trabalhando, perdeu. Daqui a pouco, aí quando você liga de novo, você decide fazer um follow-up, aí você liga, o cara diz, não, eu já comprei. Fechei. Então, um corretor que ele quer se dar bem, ele tem que seguir algumas normazinhas, né? Seguir alguns passos para lá na frente ele ter bons resultados, ser um cara conhecido. De fato. Né? A gente sempre conversa, né, nos bastidores, com os parceiros, e a gente nota que os corretores não gostam de estudar, né, velho? E o nosso mercado é todo dia uma coisa nova. Então, se o cara não está estudando, não está antenado, o cliente acaba vindo muito mais bem informado. E aí desconecta, né? Perde vendas. Tem muitos cursos que o Murilo Arjona sempre está fazendo... Uma autoridade no assunto. Isso. Atualizando a questão do Murilo, venha para o Primeira Chave Podcast, viu? O convite está feito. Agora é só aceitar. Vai aceitar. Então, assim, a questão do conhecimento. Perfeito. O corretor que ele não busca conhecimento, não busca... tem corretor que não estuda nem o produto quando foi lançado, o book. Então, o cara, primeira mão, ele tem que estudar o produto, ele tem que para apresentar para o cliente, para ter um bom atendimento, ele tem que pelo menos conhecer o produto que ele está trabalhando. De fato. E estudar. Às vezes eu fico meio pirado que tem um treinamento, ou tem uma imersão e eu não consigo ir, velho. Eu fico meio pirado. Eu também fico com esse sentimento aí, velho. A gente conversa muito sobre isso, né, velho? Pô, vai, eu não consigo. O aniversário de minha esposa não vai dar. Mas conhecimento é sempre bom. Conhecimento, ele vai te levar para outro nível. Lá na imobiliária, a gente estabeleceu quais são os nossos pilares, né? E conhecimento é um dos nossos pilares. Então, o corretor que entra lá, ele tem que se desenvolver. Então, os nossos pilares é Deus, saúde, família, conhecimento e trabalho. Sem Deus, a gente não é nada. Sem saúde, a gente não se sustenta, não cultiva a fé, não faz absolutamente nada. Sem família, a gente não tem para quem voltar. Perfeito. Sem conhecimento, a gente não avança. E sem trabalho, a gente não ganha dinheiro. Então, a gente estabeleceu esses pilares e a gente tenta todos os dias viver um pouco desses pilares. Porque se você não estabelece isso dentro da sua dinâmica, e por isso eu estou falando
desse pilar conhecimento, que para mim é um dos pilares muito fortes. É um dos mais importantes. É um dos mais importantes, porque se não fosse conhecimento, hoje eu não estaria aqui. Hoje a gente não estaria aqui trocando essa ideia, né? Então, o conhecimento é muito fundamental dentro do processo. Sim. E eu fico triste quando o corretor tem a oportunidade de aproveitar alguns espaços e simplesmente não vai. Às vezes acha caro. Sim. Às vezes acha que o tempo é perdido, ele prefere ficar ali se enganando no WhatsApp. Às vezes não está nem trabalhando, às vezes está se enganando, vendo vídeo, vendo besteira. Rede social. Então, tem esses pontos aí que eu acho que o mercado precisa se atentar para isso. Né? Às vezes você conversa, eu sei que você também vai nessa pegada, você conversa com algumas pessoas, você sente que o cara não sabe o que está falando, pô. O cara não entende do mercado. Não tem segurança do que está falando. Não tem segurança. O produto é tal, isso, aquilo, outro, e vazio as informações, velho. Detalhe, recentemente eu estava no decorado ali da construtora, né, um decorado que era do Aster Residência. E aí chegou um corretor e falou assim, esse aqui é o decorado Graziato? Aí eu falei assim, não, esse aqui é do Aster, esse aqui é do Aster, isso aí. O cara não sabe nem onde estava. Ele estava com o cliente. Enfim, então assim, são coisas simples, né? O bom corretor é o cara que faz prospecção diariamente, é o cara que entende do que está falando e é o cara que quer fazer a diferença dentro do mercado, pô. A gente tem uma agenda, né? Que o corretor ele tem a questão dele estar entrando em contato com o cliente, tem um filmmaker lá que a gente faz os vídeos também do corretor, para o corretor estar apresentando e está nas redes sociais se destacando. Né? Então são coisas que o cara tem que ter uma rotina. Né? De manhã eu vou ligar para os meus clientes, vou entrar em contato, 10 horas eu vou fazer o quê? Vou fazer uma postagem aqui. Tá, 11 horas, aquele cliente que já comprou comigo, fulano. Então assim, se ele tem uma rotina, uma agenda organizada... Não tem como dar errado. Não tem, velho. Eu vou na construtora lá ver os decorados, conhecer, aprender. Pô, cara, você tem X conteúdos e itens para você estar conhecendo, estar fazendo sua rotina de visitar ou de ligar. Pô, tem muita coisa, bicho, no mercado da gente. E assim, o cara chegou no decorado, ele tem 1 bilhão de conteúdos que ele pode produzir ali, pô. Ele pode falar de uma coisa que não tem nada a ver com vendas, mas tem a ver com o mercado. Ele pode fazer uma chamada para uma venda, ele pode fazer uma videochamada com o cliente, apresentar uma prospecção ativa. Ele pode chegar ali e apresentar o decorado. Ele pode chegar ali, abrir uma live para a galera que acompanha ele. Você tem uma infinidade de coisas que dá para fazer. Só que às vezes é tudo difícil, né? Às vezes os caras não querem fazer. E esse detalhe que você comentou aí agora, do fazer uma videochamada para o cliente, quase ninguém faz. Quase ninguém faz. A videochamada, ela conta muito, porque o cliente ele vai ver a tua cara, ele vai começar um relacionamento com você e vai criar confiança. Pô, eu tô vendo o corretor X aqui falando comigo, né? Então, outra coisa que eu não tô vendo muito é a questão do agendamento presencial. O corretor ele atende o cliente já querendo que o cliente mande a documentação para ele. E quando ele faz um atendimento presencial, apresenta com segurança, faz aquele, né, dá um show mostrando o produto que é do perfil do cliente, esse cliente ele vai comprar e com certeza ele vai indicar uma porrada de gente. Perfeito. Porque a conexão é maior, né? E essa semana, tem 2 semanas, a nossa reunião de segunda-feira, a nossa missão da semana, a meta que a gente estabeleceu era justamente de visitas presenciais. Sim. Agendamentos presenciais. Porque no presencial você converte, pô. Isso. Você converte muito mais, assim, a gente vive um mundo de muita insegurança. Você sai mandando seus documentos para um cara que você não conhece, com você no WhatsApp. Entendeu? A gente criou na vitrine uma gincana em fevereiro. A gente dividiu as equipes lá e vendo as contas, né, para criar uma rotina no corretor e desenvolver ele, vídeos, rios, tudo isso conta, agendamento conta, encaminhar a documentação. Então a gente fez uma gincana e criou uma competição muito bacana. E isso conseguiu fazer com que o resultado melhorasse muito lá dentro da empresa, criando essa competição interna, mas bem saudável. Perfeito. Movimentou muito. Perfeito. Então, às vezes você, gestor, tá meio perdido, sem saber o que fazer, faz uma gincana interna para você ver sua equipe se motivar e correr atrás e querer ser destaque. É uma ideia que eu coloquei e sempre vou ter, porque
faz diferença. Vamos aproveitar que você falou de gestão. Quais são os principais erros que você vê os gestores imobiliários cometendo? Eu falo isso porque para o cara começar uma imobiliária, grande parte dele, inclusive eu comecei assim, é um corretor que se destacou, teve resultado e disse, eu posso ajudar outras pessoas. E eu vou abrir um CNPJ e vou trazer pessoas para trabalhar comigo. Só que, qual que é o problema, ou talvez o que o cara não enxerga? É que para ser gestor é diferente de ser só corretor. Tem que ter uma preparação. E aí, dentro disso, eu queria que você dissesse os principais erros que os gestores cometem na gestão ali, né, de imobiliárias. Primeiro, você tem que se capacitar. Você tem que estar preparado para... Você quer ser gestor, quer ter equipe, você tem que saber treinar, você tem que entender o seu corretor. Cada um tem uma personalidade diferente. E tem gente que já chega querendo atropelar, passar o nível sem passar por um caminho, né? Mudar de nível sem percorrer um caminho. A questão de você, como eu comentei, entender cada corretor, por que não está vendendo, né? Então, às vezes, o cara só quer que o cara venda, mas não vai a fundo saber o que é que está acontecendo, né? Treinamento, você tem que saber treinar, tem que saber motivar. Às vezes, o corretor está com uma dificuldade no atendimento, não estou nem falando de problema pessoal, mas ele está com uma dificuldade de atendimento e você tem que saber direcionar, tem que fazer feedbacks diários, semanais, né? Tem que estar colado com o seu corretor, porque ele é seu parceiro, né? Então tem que ter transparência também. Às vezes você esconde o jogo, então o jogo tem que ser aberto. A imobiliária ela está vendendo, comissão é X, imposto é X, despesa é Y. Então assim, o jogo tem que ser aberto, né? Tem que entender a parte do corretor, né? E também você tem que passar as suas dores para ele, porque às vezes o corretor ele entra achando que ele vai extrapolar de comissão e aí quando chega é diferente. Não, por que eu não ganho tanto? Por que é isso? Né? O jogo tem que ser aberto. De fato. E como é que você consegue equilibrar cobrança sem desmotivar o time? Cara, cobrança é uma situação muito delicada. Você tem que saber cobrar. Porque o corretor ele é autônomo. Então, ele não tem vínculo empregatício. E se você chega puxando muito a corda, né, apertando muito o corretor, ele vai se pressionar, se sente pressionado e vai sair. Então, você tem que mostrar o caminho para ele, certo? Ó, fulano, por que você não está vendendo? A gente precisa que você faça X vendas. Eu vou logo no bolso dele. Tem boleto para chegar. Dia 10, dia 20, dia 30. Tem boleto. O que é que está faltando? Né? Bora lá. Ah, Franco, eu tô desmotivado. Caraca, velho, tu tem uma oportunidade na tua mão, porque tu tem lançamento todo mês. Você tem produto econômico, você tem produto de médio padrão, você tem terreno, alto padrão. A gente está agora com imóveis em litoral para investidores. Então, você decide o que é que você quer vender. Produto você tem imóvel usado e a questão da cobrança, ela tem que ser bem feita. Mas o corretor ele também tem que ser direcionado. Você cobra direcionando ele para o determinado caminho e abrindo o olho dele. Ó, se você desmotivar, né, eu estou te cobrando aqui, mas se você desmotivar, só quem vai se prejudicar é você. Você Exato. deixa de vender, né, as contas vão chegar e você vai se desmotivar mais. Bora. Aí dá uma sacudida ali motivacional e aí segue o jogo. Porque aí se o cara entra naquela maré de azar, é só ladeira abaixo, amigo. Eu tava com um corretor que ele vende muito bem. Todos os meses ele tem regularidade de vendas. E ele passou numa fase ruim, né? Passou numa fase ruim, aí tá desmotivado. E aí começa a desmotivar os outros. Quando ele fala das suas dores, eu também tenho essas dores. E aí, o que acontece? Chamei. Ele é um cara que ele gosta de vender, ele ama o trabalho dele, né, a profissão, e gosta de ganhar dinheiro. Eu falei, meu amigo, você está perdendo dinheiro. Essa sua lamentação aqui só vai te levar para baixo. Bora, aí dei uma sacudida no cara, mostrei a época dele, né, a fotografia dele antiga com a fotografia dele atual. Ele realmente, tenho que mudar. Vou mudar a estratégia. Mudou a estratégia, meu irmão, já começou lá novamente a ter resultado. Ou seja, tem que ter uma visão holística, né?
Você tem que ter uma visão holística e, ao mesmo tempo, personalizada. Isso. Ouvir o que o... Porque, na verdade, ali você tá fazendo tipo um atendimento. Isso. E nesse detalhe do cobrar, ele estava vivendo um turbilhão de coisas na vida dele. A cabeça do e cara aí, tava a mil. você, como gestor, tem que saber conduzir o cara. Você é o pai do cara, o pai do corretor. Você vai direcionar, você vai passar a mão na cabeça quando tem que passar, você tem que puxar a orelha de uma maneira mais suave, né? Você não pode, porque a pessoa como eu falei, autônomo, né? Mas você tem que saber cobrar também. Quando tiver de ser mais duro, cobra. Deixa eu só abrir um parênteses aqui. Você falou aí, eu lembrei que agora no feirão, depois eu lhe conto o nome da pessoa. Uma pessoa da sua equipe, ela chegou assim e falou, rapaz... Aí eu perguntei, né, porque eu já tinha trabalhado um tempo com ela, quando eu tava começando e tal. Ela falou assim, eu tô num time de Franco, tô lá na vitrine e tal. E Franco é um cara assim que ele puxa você pra ele, e ele lhe abraça, ele lhe aperta quando tem que lhe apertar, lhe orienta quando tem que orientar. Ou seja, é uma validação que você tá falando, pô. Você que é gestor, você tem que ter contato com o seu corretor, sempre. Você tem que entrar em contato. Dia de domingo eu entro em contato. Como é que você tá? Exemplo, agora mesmo tinha uma corretora nossa no show de roupa nova. Eu mandei mensagem pra ela. E aí, minha amiga, como é que você tá? Tá bom aí? Tá precisando de alguma coisa aí? Ela, de um pixel, quanto? Aí ela, eu tô brincando. Nada. Se ela falasse, tô precisando de 200, eu mandava pra ela. Rapaz, eu vou pra sua equipe. Mas assim, entrar em contato sempre, perguntar se tá precisando de alguma coisa. Você vê o cara lá, cabisbaixo, pô, puxa ele pra cima. A equipe da gente, graças a Deus, quem entra já entra com energia bacana, porque a equipe abraça. A gente já tem essa cultura de abraçar. Ah, chegou um corretor diferente? Não tem cara feia. A galera abraça também, é incrível, bicho. Vamos aproveitar que você falou de cultura. O que você acha que não pode faltar dentro de uma cultura forte de uma imobiliária? Rapaz, treinamento semanal. Semanalmente você tem que reunir sua equipe, né? Tem que ter o happy hourzinho, é interessante, o corretor gosta. Você tem frequência? Você faz esses happy hour? Oxe, todo mês tem um bolinho lá do aniversariante do mês. Show de bola. Esse ano tem aniversariante do mês, hein, painho? Ele tá aí. Aniversariante do mês a gente faz, todo mês a gente comemora. São João, a gente sai, sempre tem cinema, agora mesmo que tem a questão da gincana, todo mês o campeão a gente faz alguma coisa. A gente sai, agora mesmo a gente vai levar a galera pro cinema, os que ganharam. E aí quem não ganhou, né, a equipe que não ganhou, se prepara pra ganhar no próximo. Pra ter alguma coisa. A gente sai, vai almoçar, mas a gente sempre faz isso aí. Né? Treinamento, tá dentro dos lançamentos para ter conhecimento. Os feedbacks, né, que você falou feedback também. É interessante também. É aquele detalhe, tá junto todo dia, toda semana. E a questão também da equipe é abraçar, cara. Às vezes a pessoa tá sem motivação, a equipe tem que chegar junto também, para mostrar que ela tá dentro de um time que também é uma família. A gente passa o dia todo lá. Você ajuda. O maior tempo é dentro da imobiliária. Perfeito. E dentro dessa perspectiva, como é que você identifica um cara que tem potencial de crescimento? Aquele cara que ele busca conhecimento, que ele tá ali perguntando muito. Esse cara, ele vai aprender e ele vai ser destaque. O cara que entra em contato com muita gente, que está conversando, que está resolvendo situações. Eu tenho um corretor lá que ele é novo no ramo. E quando alguém tem dúvida, eu peço para colocar no grupo. Ele é o primeiro a responder. O cara, tal produto entrega quando? Ao cara lá. Antes, quando eu vou respondendo, o cara já respondeu. Já respondeu. Tá com dúvida, o cara chega junto. Então, assim, é um cara que tem um futuro brilhante, né? Que ele vai tem crescer. Muito potencial. Quem tem potencial é quem estuda, quem segue uma rotina. Esse cara, ele vai ter um crescimento muito bom dentro do mercado imobiliário. E como você lida com os caras que não batem meta, velho? Cara, eu tento entender. Eu não tiro da equipe. Eu tento entender o que Nunca é que tá tira? Eu só consigo... Porque assim, às vezes ele não está vendendo por algum motivo. Ou por algum problema pessoal, ou não está dando certo. Porque às vezes, exemplo, eu tive uma corretora que uma vez aprovou 10 clientes no mês. Fez 10 aprovações. Eita, vou arregaçar. Ave Maria. Não fez uma venda. E imagina isso aí na cabeça de um corretor que aprova 10 clientes e não fecha.
Desesperador. Só que a gente conseguiu trabalhar a cabeça dela. Porque nesse momento ela estava iniciando, Sim. né? Estava 6 meses mais ou menos como corretora. E aí ela focou em determinado produto e arrebentou mesmo. Só que aí os clientes começaram a sair pela tangente. E aí? Eu vou trabalhar no comércio ou vou trabalhar de carteira assinada? Isso aqui não é para mim. Isso aqui não é para mim. Hoje ela tem uma performance muito boa. Ela conseguiu fechar as 10 vendas. Um mês ela fechou 2, no outro ela foi até o final do ano. Trabalhando a galera. Foi no mês de fevereiro. Até dezembro ela conseguiu fechar essas 10 vendas. E aí, o corretor que ele não tem uma agenda, que ele não tem uma rotina, esse corretor ele não vai para frente. Ele pode até ter resultado, mas ele não vai ter o resultado expressivo. Isso. E aí, quando você fala esse ponto, eu só lembro que a estrutura da imobiliária faz muita diferença. Faz. Pô. Porque da mesma forma que você tem imobiliários que não oferecem nada ou metade do que você oferece, você tem uma estrutura que permite o cara se desenvolver. Isso. E detalhe, do corretor que sai. Eu vou abrir meu PJ. Eu tenho um corretor que saiu e voltou. Tem corretor que está até hoje também, que já abriu o PJ, a gente ajuda também. Né? O corretor está saindo, as portas continuam abertas, a gente continua dando suporte. Perfeito. Você pode até conhecer alguns corretores que saíram e que até hoje, o Israel, que abriu a XP. Não, eu queria que ele fosse da minha equipe, da XP daqui de Feira. Né? Tem a Maiara, que era a melhor corretora, hoje ela trabalha lá dentro da vitrine, mas com o PJ dela. E outros, né, que saíram, mas teve corretor que voltou, que não se adaptou, não cria uma rotina, não... É que é diferente, né, velho? É diferente, mais coisas para você gerenciar. Não tem um direcionamento, não tem, né, às vezes não consegue nem se cadastrar nas construtoras. Agora vamos falar um pouquinho de treinamento, desenvolvimento. Sei que já ajudou a formar aí mais de 200 corretores. Qual que é o maior erro de quem está começando no mercado imobiliário? O maior erro para corretor é entrar achando que já sabe de tudo. Todo dia a gente aprende uma coisa nova. O mercado imobiliário ele é muito dinâmico. Feira de Santana, então, todo dia tem uma coisa... todo dia tem um lançamento, todo dia tem uma modalidade de financiamento diferente. Então, o corretor que está entrando agora e acha que sabe tudo, ele vai ter que dar um passo atrás. Ele tem que aprender. Até o cara que já tá do meio pra frente da carreira tá aprendendo todos os dias. Cara, às vezes acontece essas coisas, eu não sei. Aí o corretor me pergunta, Franco, eu falei, peraí, deixa eu estudar. Calma, deixa respirar. Isso aí eu ainda não sei, mas eu vou te responder daqui a meia hora. Né? Acontece muito. O mercado imobiliário ele é muito dinâmico. Muito. Muda, toda hora muda alguma coisa, toda hora tem uma regra nova. O cara tem que ficar muito esperto. Tem que ficar muito esperto. E pro cara que tá iniciando, o que é que você acha que ele tem que dominar mais rápido para ele performar? Cara, ele tem que primeiro aprender a atender. Como é que eu vou atender? Como é que eu vou atender esse cliente? E estudar os produtos. Estuda o produto, vai aprendendo o atendimento, a direcionar, saber o perfil de cada cliente, saber para onde vai direcionar. Às vezes o cliente ele já vem querendo um produto que não é o produto do perfil dele. Então, o atendimento ele vai fazer muita diferença. E conhecimento. Né? Se o cliente, exemplo, o cliente ele está vendo com 3, 4, 5 corretores. Se você der uma informação errada ou não souber, o cara que está atendendo ele, que deu a informação certa, já foi, você perdeu o cliente. Só vai vender se o cliente gostar de você, né? Mas ele vai procurar o cara que tem mais conhecimento. Exatamente. Então, até porque, assim, lá na imobiliária mesmo, o corretor, quando ele chega, ele passa um processo de onboard, né? Que são os treinamentos, entender um pouco de mercado, de atendimento, de produto. E aí eu lembro que quando eu comecei na corretagem, 2018... Eu lembro do seu início. 2018. Eu não era nem natural de feira, pô. Eu não conhecia nem Feira de Santana, eu só conhecia um pedaço da cidade, que era o Feira 6, que era onde eu morava, que eu estudava na UF e tal. Cara. Pois é, eu morei lá também. Eu morava lá, 2011 nessa época, frente. 2011, eu morava lá no Feira 6. Quando eu comecei em Feira, né? Comecei na UFES. E aí eu não sabia onde era... eu trabalhava produtos que era na Fraga Maia e no Sim. Fraga Maia e Sim, mas eu não sabia nem para onde ia. Mas eu tava na rua todo dia fazendo prospecção. E aí, certa vez, eu fui fazer uma prospecção, aí eu falei de um produto que era no Sim, dando a referência da Fraga Maia.
Aí o cara olhou pra minha cara e falou assim, pô, velho, vai pra casa estudar. Pô. Porque o que você tava falando aí não tem nada a ver. E foi o primeiro cliente, o primeiro prospect em potencial que eu falei naquele dia. Aí eu falei assim, pô, o cara falou ali uma coisa que é interessante. Levantei minha cabeça e continuei minha prospecção. E aí, quando eu cheguei em casa, eu fui estudar dentro do Google Maps onde é que ficava a Fraga Maia, onde é que ficava o Sim e pontos de referência, para poder entender a dinâmica. Então, assim, quando você entende de atendimento, que é a parte de bater o papo ali com o cliente, entende de produto, já foi, pô. Não tem jeito. Fazer entrevista, saber o perfil do cliente. E hoje você acredita que um treinamento mais técnico ou comportamental, que você acredita que é o que mais pesa para o corretor? Eu falo isso porque o corretor ele vive sob pressão o tempo todo. O comportamental ele é de fundamental importância, cara. Comportamental, trabalhar a mente do corretor, porque às vezes o cara fica 3 meses sem vender. Vender casa não é fácil, não. Quer ficar louco. E aí, às vezes, o corretor ele fica sem vender, o boleto chega, aí o cara fica... Aí, você tem que saber trabalhar a mente do cliente, trabalhar a gestão financeira dele. Também tem um cara que ele é muito bom nisso, que é Bruno. Bruno Dias. Bruno é monstro. Bruno Dias. Ele tá me devendo treinamento, viu, Bruno? Bora lá. E o técnico também tem que ser feito sempre, né? Toda semana tem que fazer algum tipo de treinamento técnico, mas tem que ter o comportamental. Porque senão o cara não se mantém não, pô. Principalmente imagine essa sua corretora que você falou, das 10 aprovações e nenhuma venda. Eu achei que eu ia perder ela. Imagine, pô. Eu achei que eu ia perder ela, mas eu falei, vamos lá, o que é que tá faltando para fechar? O cliente ficou de pensar. Ficou puxado. O que é que a gente pode... Bora levar lá na construtora. Como é que a gente consegue fazer esse plano de pagamento? Eu sei que foram 10 meses para fechar as 10 vendas. Teve mês que ela fechou 2, teve um que fechou 1, outro não fechou. Mas esses 10 clientes ela conseguiu realizar a conquista deles. E aí, para a gente resumir dentro dessa perspectiva que a gente está falando aqui, o que é que você acredita que é o papel fundamental do líder, do gestor, da liderança dentro desse desenvolvimento do corretor de imóveis? É mostrar para o corretor que para ele crescer, ele precisa disso. Ele precisa treinar, ele precisa ajudar o colega, porque quando ele ajuda, quando ele tira dúvida, ele aprende também. Então, isso aí é um desafio que a gente tem todo dia, de fazer com que o coleguinha lá dentro da imobiliária ele aprenda e ajude, né, na questão do conhecimento, para ter também uma atmosfera gostosa, né, de trabalhar, um ajudando o outro, né, a questão do conhecimento. Isso aí é fundamental. Não sei se essa foi a pergunta que você... Foi essa pergunta, porque na verdade você falou, né, que é o direcionamento, pô. Sim. O cara que está à frente é o direcionamento, é por isso que você vê muitos corretores, como você falou há pouco, muitos corretores que não têm esse direcionamento, ele está aí perdido, pô. Ele até vende. Tem um corretor que entrou agora no time da gente, que ele começou muito bem, e aí ele já vinha passando, ele passou para uma outra imobiliária, e aí ele está meio perdido. Às vezes o corretor, ele mesmo larga a mão, né? A gente chama, tá faltando que vem aqui, tô sentindo sua falta. Às vezes o próprio corretor larga a mão, aí não faz o resultado, aí acha que o mercado tá ruim. O mercado de Feira de Santana é um mercado louco. É um mercado que todo mês tá lançando... O mercado é louco. Meu amigo. Todo Essa dia... é a melhor definição do mercado imobiliário de Feira de Santana, mas é um louco gostoso, um louco bom, porque todo mês tem lançamento. Pô, teve um produto que lançou com 48 horas, vendeu tudo. Lançou um produto caro. Produto caro, alto padrão, de luxo. Não foi barato. 2 dias vendeu tudo. Lançou um empreendimento na FTC, com 600 unidades praticamente. 30 dias vendeu tudo. Lançou outro no Papagaio. Meu amigo, Feira de Santana... É absurdo. Que mercado, né? É absurdo. Eu tava outro dia... Só falta praia. Só falta Se tivesse uma praia... Aí era capital, pô. Dubai. Aí era capital. Agora, eu tava no evento lá em São Paulo, evento para gestores imobiliários. Foi um evento até promovido pela Trinca. E aí a galera falando, eu sou da capital, eu sou do Rio Grande do Sul, eu sou de Balneário Camboriú, Porto Belo, não sei o quê. Eu falei assim, não, eu sou de Feira de Santana, pô. Você sabe que Feira de Santana hoje, dentro da Minha Casa Minha Vida, só perde para 4 capitais, em termos de volume de vendas? Você sabe que Feira de Santana tem um dos 10 melhores correspondentes classificados na Caixa como um dos melhores? Ela tem que vir aqui, viu? Tem que vir, só precisa achar espaço na agenda. E aí o cara falou assim, pô, mas o que tem lá em Feira de Santana?
A Feira de Santana é o maior entreposto do Norte e Nordeste. Você tem uma população flutuante lá absurda. Chega a ser maior do que a galera fixa. Dá quase o dobro. Dá quase o dobro. Então, Feira de Santana, você tem hoje faculdade de medicina. A questão territorial é maior do que Salvador. Também. Então, e tudo isso atrai o público para cá. Então, isso gera demanda. São 4 cursos de medicina. São 4 cursos de medicina. Que hoje são abertos pelo Enem, pô. E tem muita gente que vem de fora para trabalhar em feira. Então, aquele cara de fora que vem pra cá, pô, quero fazer um investimento, quero comprar um short stay, que tá muito na moda agora em Feira de Santana, vendendo muito, né? Galera que mora fora, mas quer passar a semana aqui. Ou investir para alugar, né? E isso atrai, né? E o nosso mercado, ele se retroalimenta com isso, velho. Aí, por isso você vê essas maluquices, lançam um imóvel de 700 mil, em 48 horas, 100% vendido. 100% vendido. E rentabiliza. Pô, vou deixar de comprar um imóvel em Feira de Santana, vou deixar de comprar um imóvel na praia para comprar em feira. Meu amigo, quando tu comprar o primeiro imóvel em feira, tu vai esquecer praia. Porque aqui o negócio é rápido. Valoriza muito rápido, revende muito rápido, aluga muito rápido. Então, o mercado imobiliário de Feira de Santana... É louco. É louco. Gira. Esse mercado aqui é bom. Não é à toa que tá vindo também construtoras para a cidade, né? Fiquei sabendo essa semana que tem 2 que tá chegando aí. Uma de terrenos, mais uma de prédio, né? De apartamentos. E vai dar uma sacudida mais do que já é, né? O mercado de feira que é super aquecido. Vai deixar a cidade... Vai vir gente de fora para querer trabalhar aqui. Perfeito. Quando o corretor chega lá na vitrine imobiliária, primeiro você foca em treinar ele processos de venda ou trabalhar ele produto? Pronto. Primeiro, quando ele vai, conhece a equipe, né? Os agregados lá da vitrine. Depois a gente vai falar um pouquinho de comissionamento, né? A parte de funcionalidade, né? Da imobiliária. E aí a gente vai tentar entender como é que ele está. Se ele estiver muito verde, a gente tem que ir do início, né? Produto. Mas às vezes é um cara que ele já é rodado. Então a gente tenta entender direitinho como é que está o nível dele. E aí a gente vai fazendo treinamento de acordo com a necessidade. Mas participa de toda segunda-feira das reuniões, né? Ou treinamentos semanais. Show de bola. E você acredita que hoje, pensando... A quem está trabalhando muito o foco que você treina pessoas, né? Sim. Você acredita que hoje qual é a principal habilidade que o cara tem que desenvolver? Flávio Augusto fala que o cara tem que desenvolver venda, saber vender. Saber vender é o principal, mas ele hoje tem que ter conhecimento de rede social. Boa. Se ele tem esse conhecimento de rede social, as mídias sociais, ela trazem muitos clientes. E você aparecer, fazer, como eu disse, né? Você fazer... campanhas, né, do Facebook, você está aparecendo todo dia, dando depoimento, postando produtos, né, fazendo sua marca aparecer, é essencial. Boa. Porque lá é a vitrine, né, velho? É a vitrine imobiliária. Vitrine imobiliária. E hoje a gente está fechado para receber novos corretores, por conta de estrutura. Né? Mas a gente está ampliando uma outra... Você já aumentou a sua estrutura e já não está dando conta mais. Hoje a gente tem... Interno tem 24. Tem dias que não tem lugar para sentar lá. Mas aí a gente já está ajustando uma nova sala lá para mais 8 corretores. Plantões a gente tem em todas as construtoras. A gente é bem visto, graças a Deus. Né? Por todas as construtoras. Você é o corretor do Franco. Aí, ó. Fala muito. Os filhos. Em Salvador agora tem uma corretora minha aqui, ela foi... pro feirão imobiliário que teve lá agora. E aí, quando ela falou, não, eu sou da vitrine lá de feira. Você é do Franco. Aí ela me falou, não sei quem é. Fulano de tal. Não lembro. Mas aí ela falou, seu nome tá até lá em Salvador já, viu? Eu falei, estamos chegando. Fruto de trabalho, né, velho? Trabalho bem feito. Isso. É uma característica sua, né? Relacionamento. É a questão do relacionamento, o querer conhecer. Exemplo, a gente está indo para Balneário agora, dia 5, eu vou visitar 2 imobiliárias lá, conhecer como é a estrutura, como é que é o processo, né, de gestão de corretores, né? Conhecer um pouquinho também do outro lado lá, como é que funciona. E já abrir novas portas, né?
De abrir novas portas. Relacionamento é interessante. Porque, tipo assim, hoje você falou aqui conosco que você está expandindo o seu negócio também para trabalhar com imóveis praianos, né? Investimentos no litoral. Então, investimentos lá no litoral. Então, nada mais justo do que também abrir um canal Isso. na Dubai brasileira, né? Imagina. Então, e tem um aplicativo, esqueci até o nome do aplicativo agora, que hoje você consegue negociar imóveis que estão dentro desse aplicativo o Brasil todo. Isso. E aí você consegue abrir esses canais também. Imagina aí, é o corretor que não estuda, que não tem Essa expertise. expertise, pô. Vai perder venda. Às vezes o cara quer um imóvel em Salvador, aqui do lado, e aí a gente perde venda porque o cara não teve expertise, já dispensa o cliente. Já dispensa Ô, o Franco, cliente. o que é que você acha de tal produto? Eu vou até o fim. É, Se eu não encontrar, beleza, eu tentei. Né? Mas a gente não larga a mão do cliente também, não. vamos falar mais do mercado de feira de Santana? Como é que você enxerga hoje esse mercado? A gente já começou a falar um pouco aqui, né, da dinâmica de feira, mas como é que você enxerga o mercado de feira de Santana hoje? Feira, desde 2009, desde quando eu entrei no mercado imobiliário, Feira de Santana nunca teve um ano sem lançamento. Feira de Santana é uma cidade que ela é muito... Ela ferve a questão imobiliária. Né? Então, assim, como você falou, né? Tem gente vindo de fora. Ontem eu atendi uma médica que ela tem uma despesa mensal de quase R$8.000 de aluguel. E aí, quando a gente sentou, quando ela for fazer o financiamento, o valor sai bem mais em conta. E aí, já entregou o documento para fazer o financiamento. Então, assim, o mercado de feira imobiliário, ele traz muita gente de fora também. Ele é bem visto, né? E com essa mudança agora do Minha Casa Minha Vida, né, que ampliou o teto dos imóveis, então abriu muita margem. Sim. Principalmente para esse público que você falou agora. E como eu falei que Feira de Santana é um mercado acelerado, a gente tem muitos lançamentos. Está vindo construtora, como a gente falou anteriormente aqui, está vindo outras construtoras, está vindo outros nichos de empreendimento. E a coisa aqui, só Deus mesmo para dizer como é que vai ser. Porque toda hora chega uma coisa nova, toda hora a gente tem que estar treinando para atender um novo produto, uma nova construtora. Feira de Santana, meu amigo, eu sou apaixonado por esse mercado aqui. Eu acho que Perfeito. que eu entrei no ramo certo. Você é natural de feira? Sou natural de feira. Coisa Feira de boa, Santana né? já me abraçou quando eu saí. Tipo, eu tive a oportunidade. Eu rodei outros mercados, né? Mas Feira de Santana ela é muito diferente, cara. Feira de Santana não tem negócio perdido. Você entra, exemplo, o nicho que chegar em Feira de Santana dá certo. Vamos polemizar um pouquinho? Vamos falar porque tem uma briga muito grande, né? Principalmente os caras que trabalham, né, no alto padrão, os caras que são os dublês de alto padrão. E aí eu queria que você falasse, qual que é o melhor mercado? O cara tá perdido ali, quer entrar nesse mercado, ele vai para o econômico, ele vai para o alto padrão. Tá começando econômico, ele tem que aprender. Perfeito. Só se ele já estiver dentro daquele público de alto padrão. Beleza. Já tem uma rede de network. Isso. Mas estou começando aqui econômico. E aí ele vai fazendo essa transição para o alto padrão. Ele não deve também abandonar o econômico de cara. Ele tem que fazer essa transição, né, para o alto padrão. A galera fala que alto padrão é melhor, pô. A comissão é mais gostosa, né? Mas dá muito trabalho. Às vezes você vende um alto padrão uma vez no ano, né? E aí? A depender de como seja o seu gasto financeiro mensal, às vezes você ganha uma comissão que em 3 meses você vai pipocar. E o econômico toda hora tem alguma coisa. Tem giro. Tem giro, tá caindo na conta lá, pingando uma comissão toda hora. Oh, mas Jesus. assim, é um ramo que eu gosto, que eu tô aprendendo a gostar, que é o nicho, né, de alto padrão e luxo. Tô começando, tô gostando. Não tenho muitas vendas ainda, mas já abri o placar, né? Eu, Franco, mas eu já tive outros corretores lá dentro da vitrine que já fechou venda também, porque eu sou gestor, gente, mas eu também sou corretor, viu? Não, velho, a gente gosta de assinar contrato. Então, assim, o Feira de Santana, você que está entrando como corretor, tem os 3 nichos. Tem o econômico, o médio e o alto padrão. Terreno também. Essa semana me ligou um corretor querendo entrar no ramo de imóveis. Ele já vende terreno, mas ele não tem experiência com imóveis. Aí me pediu um treinamento e tal. Falei, vamos marcar agora para depois do dia 5. E aí esse dia está pegado. Esse treinamento tem que ser monetizado, viu? Eu vou cobrar. Tem que ser monetizado, porque tempo é dinheiro, amigo.
E o que você acredita que mudou no perfil do cliente comprador de imóvel nos últimos anos? Com a tecnologia, o cliente ele pesquisa muito. Ele vai ver lá com a Alessandra, ele vai ver com o João, né? Ele está visitando a rede social, ele está indo no site pesquisar, né? Então, assim, o cliente ele está mais preparado. Muitas vezes mais preparado do que corretor. Triste ouvir isso, né? Muitas vezes o cliente ele sabe mais do que o corretor, cara. É incrível, bicho. Eu fico olhando assim. Às vezes acontece de alguém chegar para mim, pô, Franco, aconteceu isso, isso e isso. Eu comprei com fulano, mas eu gostei dele, mas... E às vezes tira dúvida com a gente, está comprando com outro, não tem problema nenhum. A gente está aqui para te orientar. Mas acontece muito do corretor não saber o que é uma taxa de evolução de obra, né, o INCC. E às vezes o cliente ele já sabe de tudo, ele já pesquisou. E aí quando pergunta, tá o cara não sabe. Teve um corretor que foi muito engraçado. Tava vendo uma casa, o Lantai. Foi incrível isso. Ele veio trabalhar com a gente, ele era de uma outra imobiliária. E aí ele contando o caso, né? Que Sim. Uma corretora atendeu, o cliente pediu ajuda. Ó, Franco, eu tava lá atendendo, fui dar um apoio à colega lá. Quando a colega falou que o cara fazia muita pergunta, era muita pergunta técnica que ela não sabia responder, ele falou o seguinte, vou botar esse cara no bolso. E tinha acabado de lançar o Lantai. Aí ele foi lá e o cara botou o cara no bolso também, o corretor. O corretor chegou lá, né, todo posudo, ele também não tinha muito tempo de mercado. E aí quando o cliente começou a apertar ele, não, peraí que eu vou chamar o coordenador. E aí depois a gente conversa com o coordenador, oh meu Deus. Então assim, o cliente, o corretor ele não foi preparado, porque era um cliente que ele conhecia a questão técnica, do a questão mecanismo de compra. Isso. E também da parte estrutural. Ele conhecia mais do que o corretor. Quando o cliente perguntava, o corretor, deixa eu ver com o coordenador. Ixi. E ele não foi preparado. Então assim, tá atendendo, se prepara, estuda o produto, porque muitas vezes o atendimento é bem semelhante, mas tem cliente que é cascadura. Sim. Ele vai perguntar alguma coisa que você não sabe. E o não saber, às vezes, faz com que você perde. Por um pequeno detalhe. Esse piso aqui, ele entrega na parede toda. Às vezes o cara não sabe. Não leu o memorial descritivo, cara. Tem que saber. E aí perde. Perde. E o cliente, de fato, ele tem acesso à informação. Eu já perdi venda lá dentro da equipe por conta de uma corretora que me perguntava muito. E aí, quando o cliente comprou com outro corretor, ela perguntou, te mostrei, te levei no lugar e você não fechou comigo, mas tudo que eu te perguntava, você ia perguntar para Franco. Perguntas bestas, né? De prazo de entrega. Eita, entendeu? Que tal na tabela de vendas? E aí o cliente comprou com outra pessoa. Lá na frente, o cliente ele teve não foi um problema, mas ele quis resolver uma situação e aí teve um outro problema. A corretora que ele vendeu não atendeu ele. Não deu suporte. Aí o cliente voltou, a gente também deu todo o suporte pro cliente, orientou e tal. Mas aí o corretor que vendeu... Saiu fora. Ou seja, ele perdeu de ganhar uma indicação. Pô, vou fazer o serviço do pós-venda, né? Eu vou lá, dou um suporte, às vezes até é uma orientação simples, pô. Simples. A gente tem cliente que até hoje indica novos clientes por conta de atendimento, de relacionamento que a gente tem até hoje. E assim, ajudar de forma genuína, né, velho? Se colocar no lugar. Pô, se eu tiver precisando de informação. Porque, tipo assim, pra gente acessar algumas informações é muito mais fácil. Porque a gente está inserido no mercado, a gente tem contato com o correspondente, tem contato com o gerente, Sim. tem contato com construtora, tem contato com o engenheiro. Sim. Então tem coisas que é muito mais simples para a gente acessar. Sim. Mas quando você vai para o cliente comprador, é tudo mais difícil, pô. Isso. E tem muito corretor que faz isso. Ele perde muitos negócios. Você acha que o corretor que não está se posicionando nas redes sociais está ficando para trás? Muito, muito. Eu sempre comento lá com os meninos. Cria conteúdo todos os dias. Cria conteúdo. Você tem que aparecer. Você tem que fazer um depoimento. Não é só fazer carrossel de produto. Você tem que criar. Na gincana da gente lá, conta a ponto, o corretor fazendo story dele. Fazendo vídeo dele, falando, explicando, ou falando de um produto, mas ele tem que aparecer. Então, o corretor que ele não está nessa onda da rede social, das mídias sociais, ele está ficando totalmente para trás. Né? O corretor que hoje faz lá na vitrine, o resultado dele melhorou muito. Que não fazia. Franco, eu não sei, eu tenho vergonha, bora fazer. E aí, é meio que uma ordem você fazer. Porque como é que você vai ter resultado se você não aparece? Não tem como.
Não tem como. E tem uma parada que a gente ouve muito, que tipo assim, ó, vende mais nem sempre quem é o melhor, nem sempre quem fala melhor, mas quem aparece mais, Isso. Quem conversa pô. mais. Quem conversa mais. Então, assim, a venda, ela tá linkada a várias situações. Exemplo, essa que a gente comentou agora das redes sociais, de aparecer muito. O falar muito também. Tem corretor lá que chega, liga para um, dois clientes, ou conversa com um, dois clientes, acha que tá... Pô, lá você tem que conversar com 30 pessoas, pô, por dia. 30, no vamos mínimo. pegar 5 clientes novos, vou pegar aqui mais 20 clientes que eu já atendi e vou tentar resgatar mais um cliente antigão lá que esfriou. Esse cliente que esfriou, ele vai reaquecer ou ele vai indicar alguém. Então é conversar o tempo todo. Faz parte do mecanismo. Né? Criar conteúdo todo dia, falar com o cliente todo dia, né? Ter uma agenda muito completa. Fim de semana, trabalhar também. Com certeza. Pô, final de semana eu estava aqui rodando, procurando uma casa para um cliente nosso, junto com a corretora. Porque, na verdade, final de semana, grande parte dos clientes, dependendo ali da faixa etária do cliente, estilo de vida, grande parte dele está muito mais propício a conversar, pô. Dica para você, gestor, faça corujão. Nunca mais eu fiz. Vou até dar uma cobrada. Eu fiz ontem. Nunca mais eu fiz, mas corujão... Hoje, quinta e sexta. Corujão, aí já é uma dica para você, gestor. Até para você, corretor. Corujão na quarta ou na quinta para fazer agendamento pro final de semana. O melhor momento para agendar cliente é fim de semana. Porque o cliente ele não está trabalhando um sábado ou um domingo. Muitas vezes no sábado já leva o cliente na construtora. Então o corujão quando a gente fazia corujão na MRV, era uma loucura aquele final de semana da gente. Sim. Lá. E funciona. Não vá pensando que é só mandar documento por WhatsApp, né, digital, não, que o presencial ele conta muito. Conta muito demais. Ele vira a chave da tua venda. É porque no presencial o cliente ele vai ter acesso a você de uma outra perspectiva. Né? Tem aquela estratégia, né? O corpo fala. Sim. Então, se o cliente está tendo contato aqui contigo, tu consegue se conectar melhor com esse cliente, consegue tirar dúvida, o cara vê que tu é de verdade, pô. Chama para tomar um cafezinho. Vem conhecer nossa estrutura nova aqui, a gente mudou de lugar. Né? Vem aqui, né, na imobiliária para conhecer o time, conhecer nosso coordenador. Né? Vem num decorado. Pô, quase todos os produtos de Feira de Santana tem decorado e você não agenda o cara pro cara aí. Às vezes o cara tá com dúvida, bora lá ver. Não faz, bicho. Aí o cara entra no decorado e o cara se encanta, Meu amigo, o decorado já é mais... a cereja a visita do bolo. Presencial já conta muito, mas quando tu leva o cara no decorado e quando é casal... Ave Maria. Vai, já pede aí pra assinar o contrato. O casal tá esperando, já planejando construir a família, planejando casar. O decorado é uma ferramenta muito forte para fechamento de venda. E tem gente que não usa, velho. Bora usar, viu, meu povo? Todos os nossos clientes lá, a gente incentiva. E aí foi como eu falei para você, a gente criou uma meta de visitas. Pô, não tinha meta não. Tá dentro da gincana. Estabeleça uma meta específica. Porque se você diz assim, ó, vamos fazer a meta aqui de visita, o campeão vai ganhar X. Só que o campeão tem que ser uma meta também que você vai estabelecer. Porque senão o campeão pode ser o cara que só levou 3 clientes. E ele foi campeão porque os outros não conseguiu levar ninguém. Sim. Então estabeleça um teto e ali eu incentivo para que o cara atinja aquele teto e ultrapasse para ele poder ganhar. E a gente começou fazendo isso. Eu tenho uma corretora lá que ela era muito... Ela reclamava muito. E depois que a gente começou a mudar essa cultura dela, ó, vamos ser positivo, vamos trazer o cliente. Não tá dando certo, bora mudar a estratégia, bora trazer o cliente aqui. Cara, das 3 últimas vendas que ela fez foi agendamento. Pois é. Ontem eu estava dando feedback individual para uma corretora lá, que aí os últimos leads que chegaram para foi mais ou menos uns 28 leads. Sim. Mas não avançou nada. Aí eu perguntei assim, qual a estratégia que você está utilizando? A primeira abordagem de todos é uma mensagem. Sim. E é a mesma mensagem, o mesmo script. Eu falei assim, pô, mas não está dando certo. Então agora seu primeiro contato é ligação. Sua estratégia é trazer esse cara para o presencial. Tem outras... Tem, assim, porque o gestor ele tem algumas... ele tem que tomar alguns planos de ações para quem não está vendendo. Né? Criar alguma estratégia, exemplo. Monta um plano de ação para determinado corretor. Ó, vamos focar em 3 produtos apenas. Boa. Já que a gente tem um caminhão de produto aqui em Feira de Santana. Boa. E você fica tirando para todos os lados, bora aqui, ó. Colocar 3 produtos aqui, vamos focar nesses 3. Bora bater forte nesses 3 produtos. Vamos fazer ação externa, já que aqui dentro não está dando certo. Bora pegar. Panfletar não é vergonha não, gente.
Muito pelo Eu contrário. panfleto também, eu saio distribuindo panfleto. Panfletar a empresa, em frente de empresa, né? Às vezes o cara tá trabalhando lá, tá entrando na empresa, você entrega um panfleto, porque o cara não tem tempo de estar, às vezes, olhando rede social, ele não tem tempo de visitar stand, né? Pô, já vou ligar pro corretor de noite. Então, hoje não funciona somente o digital, o presencial funciona, a ação externa funciona muito. Panfleto, eu tenho um corretor lá que já fechou 2 vendas agora recentes de panfletagem. O cara é um monstro, ele para o dia todo ligando lá, quando ele tá vendo que não tá rodando, Franco, consegue uns panfletos aí. Adesiva, ele sai e movimenta. É movimento, pô. É que às vezes o cara quer que o resultado venha meio parado dentro do ar-condicionado. Se ele estiver pensando que o resultado pode vir, né, de lead, mas ele tem que mesclar algumas atitudes. Pô, de manhã eu vou aqui ligar para os clientes, de tarde eu vou numa empresa aqui, vou sair de Getúlio Vargas. Quantas lojas tem na Getúlio? O cara sai ali, distribui um panfleto ali, deixa um panfletinho ali. Pô, não é possível que uma pessoa não vai te ligar. Vai. Acontece. E vou lhe dizer mais, você chega ali com um panfleto, troca uma ideia com o cara, já entende o momento do cara e já pega o contato, pô. Eu peguei 2 contatos na Centauro. Sim. Eu fui comprar um tênis para mim agora, aí eu brinco muito com a galera, né? Já comprei, às vezes o vendedor ali, ele acha que ele não tem condições de comprar um imóvel. Exatamente. Às vezes o cara com a renda de um salário mínimo, ele consegue comprar. Se tiver 3 anos de carteira assinada, a depender do produto, aqui em Feira de Santana, como eu falo que a feira é uma loucura, o cara compra, a depender do perfil, o cara compra um imóvel, meu irmão, sem entrada. Aí você vai comprar um sapato numa sapataria dessa no crediário, você tem que dar pelo menos 30%, 40%. Exatamente. E o cara tá comprando uma casa sem entrada. Que loucura, velho. Olha o mercado de feira como é. Mas é bom demais. Pô, tu é doido, tem tanto cliente que compra assim sem entrada. Só que é o que você falou, a informação às vezes não chega para todos, pô. Aí eu peguei esses 2 contatos, foi já de tarde, quando eu cheguei tinha, já final do dia, aí tinha 2 corretores, falei, um para cada. Tinha 2 corretores, foi acho que Milena, eu não lembro que foi o outro, passei. Uma tá negociando, né, tá em processo de negociação lá, pegando documentação, e a outra tá um pouco mais devagar, mas tá rolando, né, de um tênis que eu fui comprar, eu falei, eu sou corretor. Tá, me dá teu tem contato. Que ser corretor em todo lugar, pô. Tem que ser corretor em todo lugar. Você tá numa mesa de bar, exemplo, já fechei venda ali, comentando de imóvel, o cara bate em mim assim, Franco, tá, tudo bom, tal, eu vi que vocês estão conversando de imóveis. Eu tava numa reunião, foi com o pessoal do Boulevard Residência, num atendimento online. Sim. Aí eu escutei o cara falando, então veja com outro corretor, não sei o que, retardo. Eu sou aqui. Aí é sério, eu coloquei a mãozinha assim, eu falei, eu sou corretor, se estiver precisando de alguma coisa, me chama aqui. Depois, demorou um tempinho lá da reunião, ele me deu o telefone, o filho dele querendo alugar um ponto comercial na Getúlio Vargas. Que ponto comercial maravilhoso. Tá com a gente já tá oferecendo para uma empresa que já se interessou. Então, num café despretensioso, tem que estar antenado. Porque às vezes o cara tem vergonha, né, de falar. E aí, meu amigo, aí perde negócios. Agora, eu prefiro falar que eu sou corretor do que empresário, do que gestor. Pois é. Quando o cara me pergunta qual é o seu currículo, sou corretor de imóveis. Corretor vem à frente de tudo. Quando eu começo a conversar com alguém no WhatsApp, é involuntário, já sai corretor Alessandro. Já sai assim. Acho que o celular já entendeu que eu sou corretor de imóvel, então ele tem que escrever dessa forma. Porque esse corretor tem que ser corretor em todo lugar, pô. Hoje a gente é gestor, né? A gente está na função de gestor, mas continuamos como corretor. Eu fecho venda. Tem alguns determinados tipos de produto que eu vendo. Né? Eu não concorro com o econômico, com os meninos. Os meninos, chega algum econômico, eu repasso. Né? Mas eu sou corretor. Trabalho até hoje. Exatamente. Né? Corre. Agora vamos pensar aqui que você estivesse começando hoje na corretagem. O que você faria se estivesse começando do zero? Cara, qual a mentalidade que você tem? Primeiro, procurar uma imobiliária. Segundo, uma imobiliária que tem equipe, que não seja somente uma pessoa lá. Aí o que é que eu vou fazer? Estou entrando hoje, eu vou tomar o treinamento lá com o pessoal da imobiliária, mas eu vou procurar o melhor corretor para colar com ele. Num primeiro momento eu vou fazer parceria. Você vai me ensinando aqui e o cliente que chegar a gente atende junto. Boa. Meu amigo, você colar com o melhor corretor, ou o segundo melhor, ou um cara que tem um resultado bom, você também vai ter resultado e você vai aprender mais rápido. Porque a gente da gestão, a gente vai te dar o treinamento, vai te orientar, mas a gente não vai estar colado contigo o tempo todo.
né? Então cola com alguém da tua equipe que tenha conhecimento, que goste também de ganhar dinheiro, de dividir, que ela vai te ensinar, você vai aprender rápido, vai desenvolver mais rápido, e aí rapidinho, meu amigo, você está entre os melhores. Quando eu falo colar com os melhores, porque você vai aprender, né, os macetes com o melhor, você vai estar lá nas cabeças lá com ele. E pega uma mentoria gratuita, né? Não é? A mentoria é gratuita. Hoje a gente está desenvolvendo dentro do meu negócio hoje um braço educacional. Hoje eu já tenho mentorados, já. E aí tem pessoas que não são corretores do meu time. Sim. Né? Hoje uma das premissas para o cara ser mentorado é que ele não seja do meu time. Sim. Porque do meu time ele já tem acesso a isso. Eu vou comprar essa mentoria. Viu? Aí eu tenho um programa e passo. Vou fazer o pitch aqui não, porque a galera não... Aqui o objetivo é outro. Mas a gente tem um programa de mentoria. E aí hoje eu faço parte, né, de um grupo de empresários e tudo mais. E aí parte do que eu tenho acesso, eu consigo dar acesso também para pessoas que estão dentro do programa de mentoria. E aí é um trabalho que a gente vem desenvolvendo. Porque é importante que dentro dos valores do nosso negócio lá, conhecimento está atrelado a desenvolvimento. Sim. E tudo que eu levo de estratégia para o time, a gente valida, aquilo vira um método, um mecanismo, que é mais uma fonte de receita. Sim. E a gente consegue utilizar isso também dentro do nosso processo. E a gente conversa mais a respeito. Vamos lá. Me diga uma coisa, o que é que faz um cara vender todo mês, cara? Porque a gente ouve falar que é tão difícil um corretor vender todos os meses, né? Parece difícil. Parece uma coisa assim do outro mundo. Rapaz, é a questão o cara ter uma constância, ele tá presente o tempo todo. Porque, exemplo, eu tô na imobiliária, aí me liga um cliente, chega um cliente lá querendo um imóvel que a gente publicou, né? Que a gente está fazendo uma campanha nos portais. Sim. Pô, o corretor que ele está mais presente, né, dentro da imobiliária e que ele está mais fazendo essas ações, né, fazendo conteúdo, Boa. ligando, follow-up, é o corretor que trabalha, ele vai vender todo mês. Se ele não vender, é muito azar. É muito azar. Porque se o cara está ali trabalhando, pedindo indicação, às vezes o cliente ele compra de uma publicação que ele fez lá com a chave. Aí ele vai, pô, também tô querendo comprar. Eu recebi uma mensagem aqui antes de começar. Moro de aluguel, já quero sair do aluguel. De uma postagem que um corretor marcou a gente para fazer a collab. Depois tu olha lá que é tua, viu? Nem viu. Aí a gente fez a collab, o cliente lá, ó, tô querendo comprar. E tô de aluguel e tal, não sei o que. Eu já respondi, eu vou te chamar no WhatsApp, no direct. E já te chamo. Mas já te chamei no direct aqui, não sei ainda como é que tá, mas vai ser uma venda que vai rolar. Se o cliente tiver com um perfil bacana. Exatamente. Né? Ou seja, tá fazendo um trabalho lá no Instagram, vem o cliente, o cara que tá pronto, preparado vai vender. E de fato, assim, por mais que pareça que é difícil, é simples. É simples. É simples. É o trabalho, é o simples feito todos os dias. Todos os dias. É o basicão lá. Acho que você resumiu Se você faz bem. o básico bem feito, meu amigo, você vai vender. Não tem como dar errado, não, pô. Não tem como dar errado. Só que às vezes o cara pula etapas, né? O cara trabalha um dia, folga 2. Isso. O pular etapa é que vai fazer com que você não faça o trabalho bem feito. Né? Ó, hoje, assim, semanalmente você pode criar sua rotina. Hoje eu vou fazer isso, amanhã eu vou fazer aquilo. Depois de amanhã já tem esse você não precisa fazer tudo ao mesmo tempo. Exato. Né? Exato. E tem um detalhe, né? Que o domingo é o dia do planejamento, né? É o primeiro dia da semana. Eu não fazia planejamento. Você tem que fazer. Aí depois que eu trouxe minha esposa para trabalhar comigo, aí ela me chama. Falei, você tem que fazer o seu planejamento. Porque eu fazia o meu planejamento segunda-feira de manhã. E aí todo do meu amigo. E depois disso... Não tem tempo para fazer, pô. É isso. E depois disso, que ela puxou minha orelha, você vai fazer o planejamento no domingo. Cara, eu meio que abri um pouquinho a mente, mais ainda... E as coisas estão começando a acontecer mais do que aconteciam, né? Vem novas ideias, porque ali a gente está tranquilo, não tem corretor, né, te perguntando nada, né? Você está mais suave, está em casa ou está numa viagem, ali você para ali 30 minutos para fazer seu planejamento. E faz o planejamento. Pô. Meu amigo, você consegue coisas que se você estiver na empresa, você não vai conseguir. Não. Né? Chega ideias, bicho. E um detalhe interessante, que aí tem a regra de Pareto, né? Sim. A regra de Pareto é a regra do 80-20.
São 20% das ações que você faz que te geram 80% do teu resultado. Sim. 80% de coisas que você faz, na grande maioria das vezes, são coisas que te desviam do que realmente é importante. Sim. E quando você faz o seu planejamento ali na semana e você segue, que é muito importante. Às vezes o cara faz e não segue. Não adianta planejar. E aí você faz o planejamento e segue esse planejamento, você vai ver que ao final, chegar no finalzinho da semana, no sábado, você foi muito mais produtivo. Incrível o que você falou aí agora e como é importante a questão do planejamento, porque aí, quando você não faz um planejamento, eu tô falando que já aconteceu comigo. Às vezes eu olhava assim, passava o dia todo, cara, não fiz nada, bicho. Eu fiz o que hoje? Não planejei, não fiz nada. A sensação é essa. Aí chega o corretor te perguntando, tirando dúvida e tal, mas você não tomou nenhuma ação. Você tá com o tempo ocupado. Mas não tá produtivo. Planejamento para você, gestor, para você, corretor também, é fundamental. Cara, vai te deixar muito organizado. Perfeito. Né? Vai fluir as coisas. Estamos indo pro final do nosso podcast. Passa rápido demais. Né? Assim, você trouxe aqui, são 17 anos de mercado. É muita experiência, é muito insight. E mais do que isso, que às vezes a gente tem pessoas que têm muito tempo de mercado, mas tem pouca experiência de prática. Valida muito poucas coisas. E assim, você mostrou aqui domínio de muita coisa, trouxe vários insights para o cara que é corretor, para o cara que é gestor. Sim. E isso para o cara que está acompanhando o Primeira Chave Podcast, tenho certeza que está com o caderninho lá, está querendo começar. Então ele está com o caderninho lá com várias coisas. Sim. Agora, nada disso vai trazer resultado se você não aplicar. É isso. Não adianta você pegar vários insights aqui e sair assim, ó, eu aprendi tanta coisa aqui com o Franco, mas não aplicou nada. Então, uma coisa que eu tenho feito para cada espaço que eu vou, para cada troca de ideia com alguém, é que naquela conversa tem que sair um insight. Deixa eu te falar uma coisa também, aí já é mais um insight. Quantos seguidores você tem? Você já foi em cada seguidor desse falar que você é corretor e perguntou se está precisando de alguma coisa? Pô, eu tenho 100 mil seguidores. Ave Maria, vai sair umas 200 vendas aí, no mínimo. É isso. Os seguidores de Feira de Santana, você já fez isso? É mais uma ideia que eu tô te dando aqui. Dica de ouro, viu, amigo? Daí, vai lá, Dica de ouro. E aí, tudo bom? Eu tô vendo que você me segue aqui e tal. Você mora em Feira de Santana, já comprou seu imóvel, me indica alguém, já que você me acompanha. Ave Maria. Já tem a questão da confiabilidade. Porra. Mina de ouro, viu? Chegou aqui agora, viu? Mina de ouro. Só vai pegar essa dica aí que assistir até o final. Pô. Porque o cara que pegou do início nem sabe, nem sonha. Essa dica foi boa. Gostei. Vou levar essa dica segunda-feira pro time. Eu queria, Franco, pra gente finalizar aqui com chave de ouro, que você olhasse no fundo da câmera lá e deixasse uma mensagem pro cara que tá nos assistindo. Seja ele um corretor, seja ele um gestor, uma mensagem que você quer deixar para que quando esse cara lembrar assim, ó, Franco Dantas, pô, esse cara falou isso, e isso mexeu comigo. Tá. O que acontece muito no mercado imobiliário é quando o corretor está atendendo alguém, aquele lead que não te responde, não desmotiva, cara, porque você vai ter que atender vários clientes que vão te dizer não ou que não vão nem te dar atenção. Então, quando você estiver nessa onda, dá uma respirada e pensa nos teus objetivos. Porque, às vezes, um não agora é um sim lá na frente. Então, muitas vezes o cliente ele não te respondeu agora, mas se você persistir, esse cara pode te responder lá na frente, pode estar comprando um imóvel com você. Né? Outro detalhe, faça conteúdo, galera. Faça conteúdo, apareça todo dia, fale de produto, fale do seu dia a dia, fale de coisas que seguem, né, a questão do mercado imobiliário. Ligue para clientes antigos, clientes novos, clientes que já tem um tempão lá na tua base para reaquecer. Tudo isso aí vai fazer parte da tua rotina e que o resultado vai começar a aparecer com esse movimento. Ação, panfletagem, tudo isso aí vai trazer um resultado para você futuramente. É a questão do plantar. Plante, semeie, que daqui a pouco o resultado chega. E o mais importante é conhecimento. Estude. Você falou uma coisa aí que eu vou precisar comentar aqui também. Bora lá. Ontem eu tava Ontem não, no final de semana, foi sábado e domingo, um evento teve um evento com o Cleison. Eu não pude presente. Ir, cara. E aí foi um evento Ele me convidou. Você tinha que ter, mas vai ter de novo. Foi um evento com Isaac Santos. Sim. E ele levou um cara chamado Rick Chester. Pô, eu sou fã desse cara, meu irmão. Pô, esse cara falou uma parada que você falou agora de plantar. Chega, me arrepiei. Você falou uma parada de plantar que eu lembrei o que ele falou. Ele falou assim, ó, plante, regue, comece a colheita, mas colha com apenas uma mão.
Isso. Porque a outra mão você vai continuar plantando. Isso. Porque se você usar as duas mãos, você para de plantar. Ou seja, você corretor de imóveis, se você tá fazendo um trabalho aqui todo dia, buscando os clientes, captando cliente, falando cliente, follow-up, começou a ter resultado, continua. Porque se tu para e diz assim, não, então agora já dei certo. Já tô com dinheiro aqui, já tô com comissão para receber. Pois é, só que você não tem garantia daqui a 3, 4, 5 meses que você vai ter comissão. Tem que ter uma recorrência. Exatamente. Outra dica, saia de perto de pessoas negativas. E tóxicas. Tóxicas. Ó, tô livre, tô leve, tô positivo aqui. Eu já acordo todo dia pensando em fechar algum negócio. Boa. Pô, quem é que vai fechar um negócio comigo hoje lá da vitrine? Então já tem que acordar pensando que vai fechar alguma coisa. E quando tiver ruim, vá naquele cliente que você quase fechou. E recupera. Eu tô falando isso porque aconteceu comigo. Eu tava numa fase ruim, né? Porque a gente tem altos e baixos. E aí eu acordei, falei, velho, o que é que eu vou fazer? Porque eu tô precisando colocar dinheiro aqui dentro. Aí eu lembrei de uma negociação que eu tive na mesa com 2 pessoas, não deu certo, eu chamei as 2 para uma nova reunião, falei com o comprador, fulano lá tá querendo falar com você, pra gente fechar logo esse negócio. Liguei pro cara que tava vendendo, bora lá que o homem tem uma proposta para você. Não, juntei os 2, fechamos o negócio ali. Uma atitude que a gente teve, a gente só fez da proposta anterior, a gente só ajustou em uma parcela a mais. E fechamos o negócio, aí eu fiquei suave. Então é isso, senhoras e senhores. Esse foi o Primeira Chave Podcast. Nós tivemos a honra de receber aqui Franco Dantas. E você que ainda não é seguidor, não é inscrito aqui no nosso canal, se inscreve. Se esse conteúdo de alguma forma tocou você ou transformou, te deu algum insight, nada mais justo do que compartilhar esse conteúdo com outras pessoas. E eu sou Alessandro Marques e eu te vejo no próximo episódio do Primeira Chave Podcast. Um abraço.